presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, servidores, público aqui presente nas galerias, todos aqueles também que nos assistem pelas redes sociais. Primeiro, eu quero dizer da nossa alegria de retomar agora, nesse segundo período legislativo, 2022, os trabalhos da Casa Legislativa. Houve um período de recesso, mas claro que o recesso é apenas para as sessões plenárias e para que a Casa possa fazer as adaptações necessárias para dar um conforto melhor para aqueles que nos visitam, e para aqueles que aqui também trabalham. Portanto, eu quero também parabenizar o presidente por essa iniciativa, esse trabalho. Claro, a gente sabe que é obrigação nossa, mas também tem uma sensibilidade de oferecer o melhor para que essa casa tenha sempre uma qualidade necessária para chegar com mais eficiência, de forma mais eficaz, a todos aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem também. Mas, na tarde de hoje, eu queria apenas convidar todos os alagoenses para uma palestra ampliada, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Vai ser nessa segunda-feira, dia 25 de julho, a partir das 13h30. Quem está vindo é a professora Cristina Gonçalves, que ela é membro do Movimento Brasileiro dos Direitos das Mulheres Cegas e também mulheres de baixa visão. É uma professora e que tem uma larga experiência em diversos temas, e um deles que ela vai tratar aqui é a importância dos conselhos municipais para as políticas públicas pós-Covid. Por que é que essa palestra é importante? Porque os conselhos, desde 1988, eles são um forte instrumento de fortalecimento e potencialização da nossa democracia e de participação popular. São os conselhos onde há o processo de deliberação de todas as políticas públicas e também de uma forte fiscalização. Ou seja, hoje nós temos diversos conselhos, conselho de saúde, conselho de educação. Os conselhos são diversificados e construídos a partir de temas. Conselho de segurança, conselho de combate ao racismo, conselho de mulheres, conselho de pessoas com deficiência e diversos outros conselhos, conselho de assistência social. Mas, muitas vezes, os membros desses conselhos não compreendem muito bem qual é o seu verdadeiro papel. E o conselho tem um papel importante. Muitas pessoas acham que os conselhos precisam ter contador, administrador, para fazer o processo de fiscalização. Mas, se o conselho inicialmente fizer o seu trabalho real, que é de deliberação, que é de discussão junto com as secretarias específicas, a aplicação desses recursos, então o que é que vai se gastar, onde vai se gastar. Então, se o conselho já delibera por isso e faz um acompanhamento, então isso fica fácil de saber onde foi aplicado todo o recurso não foi aplicado apenas da cabeça do secretário de uma ou duas pessoas, mas de um conselho que é uma representação popular, e aí isso vai fortalecer o tripé da nossa democracia, que é a transparência, claro, há uma participação maior, a participação popular, porque as pessoas estão envolvidas e elas foram eleitas para isso, e o controle social. Então, essa palestra aqui é uma palestra muito importante, é bom salientar, será oferecidos também para aquelas pessoas que vierem e que tiver necessidade de certificado de atividade complementar obrigatória para as faculdades, também serão fornecidos. Não é uma atividade do mandato do vereador Tordininha e nem uma atividade da Câmara. Nós, do mandato e a Câmara, somos apenas parceiros nesse processo. É uma atividade do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Leise Catiúcia é a sua presidente, e nos convidou para ser parceiros, para poder divulgar, para poder fazer dar esse apoio nesse processo tão importante. Os conselhos, eles podem ser, na maioria das vezes, um conselho de saúde só trata, muitas vezes, da área de saúde. O conselho de educação trata da área de educação. O que é que Leise Catiúcia e toda a sua equipe do Conselho de Pessoas com Deficiência quer trazer, tem como objetivo com essa palestra ampliada, com essa audiência pública, com essa reunião, com esse encontro? O que ela quer é que, no final desse encontro, todos os conselhos e todas as pessoas que estejam presentes e que possam assistir à sessão
compreendam que há uma importância da união desses conselhos, há uma importância da conversa entre esses conselhos. E vou dar um exemplo prático. Uma criança que vai para uma escola, ela pode ser acompanhada pelo Conselho de Educação. Mas se essa criança que vai para a escola é uma criança com deficiência, ela é acompanhada pelo Conselho de Educação ou pelo Conselho de Pessoas com Deficiência? E os conselhos conversam entre si? E se for uma pessoa, uma criança negra, com deficiência e que vai para uma escola, para a educação? Então, já são 3 conselhos que ela vai estar juntas. Não é? E se for uma criança feminina, já terão 4 conselhos que precisarão conversar. Então, é isso que Cristina Gonçalves, que tem uma grande experiência, ela vai trazer aqui, para falar dessa sinergia, para falar dessa sintonia, da importância dessa conversa entre os conselhos, e cada um perceba, não é, a necessidade de acompanhar, desde o início, a construção das políticas públicas, e que as políticas públicas elas sejam construídas junto com aqueles que foram eleitos pela população para representá-los, que são os conselhos municipais, no caso aqui que eu estou trazendo. Bom, então, essa palestra terá também a participação do advogado Edmundo Xavier. Ele é técnico em administração da UFBA, é membro da BACE e é diretor também da Vida Brasil. Tem também uma larga experiência, então será um momento oportuno. Dia 25, segunda-feira, né, todos os caminhos de Alagoinhas nos conduzem à Câmara de Vereadores. É um momento importante de fortalecimento dos nossos conselhos e fortalecimento da nossa democracia. Como eu disse, esse tripé de participação popular, o tripé da transparência e o outro pé que forma esse tripé do controle social são importantes para que a gente tenha uma aplicação dos recursos sempre eficientes e na direção de quem mais precisa. Eu queria também tratar de um outro assunto, né, já agora no grande expediente, e é um tema importante. Eu iria trazer aqui diversos outros temas. Eu estava pensando em falar de um projeto de lei que a gente apresentou nesta casa no mês passado, que trata de um aumento do número de cotas raciais, vereador Bal. O município de Alagoinhas já tem uma lei de minha autoria, em que ela estabelece 20% para seleções públicas e para concursos públicos municipais. A gente, nesse mês de julho, um mês importante, né, um mês de luta, um mês comemorado o Júlio das Pretas, onde Teresa de Benguela é uma personagem importante desse processo. Teresa de Benguela foi uma guerreira pró-abolição da escravatura, não é? E que foi, durante muito tempo, esquecida. Não é? Mas, como todos nós, negros, porque a história foi contada por quem acha que venceu a batalha, foram contadas pela elite brasileira, pelos brancos. Então, negaram a história e a luta de todos nós negros. Então, é importante esse momento. E nós estamos apresentando um projeto de lei, está aqui em tramitação, onde aumenta o número de cotas raciais, né? De 20%, aumenta para 50%. Mas o mais importante não é que aumenta só de 50% o número de negros nas seleções públicas e nos concursos públicos municipais, onde 25% é destinado para homens e 25% destinado para as mulheres. Haja vista que as mulheres são as que mais sofrem, né, com o racismo e com essa estrutura toda do racismo. Então, nós temos um grande movimento, um movimento importante, que é o movimento feminista no Brasil, o movimento de mulheres, mas quando você vai perceber o recorte, a gente percebe que o maior número de mulheres são mulheres ainda brancas da elite, né? Nós precisamos, com certeza, ampliar esse número. E esse projeto, ele vem nessa direção, de fazer com que no município de Alagoinhas, e que isso sirva de exemplo para todos os outros municípios, nós tenhamos, dentro da administração pública, através de concurso de seleção, 50%, né, de negros, onde 25% são de mulheres, 25% são de homens. Isso é muito? Não. Isso ainda é pouco. Haja vista que nos 350 anos, mais de 350 anos, acho que mais de 400 anos, foram quase 100% de cotas apenas para brancos e para a elite brasileira. Percebam que a maioria dos delegados, que são advogados, são brancos. A maioria dos juízes são brancos. A maioria, todos do Supremo Tribunal Federal são brancos. A maioria no Congresso Nacional são brancos. Então, quase que 100% durante quase 400 anos foram cotas destinadas apenas a brancos e os negros não tiveram vez. Então, 50% é o início de uma justa reparação
por tudo que foi trazido de mazelas para uma população que construiu esse país, que construiu esse Brasil. Mas eu queria também, na tarde de hoje, o vereador Gode falou em que o governador Rui Costa tem abandonado o nosso município e citou o Dantas Bião. São 52 dias em que o Dantas Bião está sendo gerido, né, diretamente pela CESAB, diretamente pelo Estado. O tempo ainda é curto, estive lá algumas vezes, o esforço que está se fazendo é muito grande, não é? Mas a tendência e as nossas expectativas é que, num médio espaço de tempo, a gente possa melhorar as condições de atendimento do Dantas Bião. Já temos muitas dificuldades, mas o esforço de Maria Emília e de toda a equipe que gerencia o Hospital Dantas Bião é grande para oferecer o melhor para a nossa Lagoinhas. Mas, em relação ao abandono, o próprio Hospital Dantas Bião vai inaugurar agora 10 leitos de UTI, vai inaugurar um novo Hemoba, foram mais de 10 milhões de reais investidos só no Hospital Dantas Bião. Então, não é abandono. A DEAN também foi no governo Wagner, no governo Rui Costa, no governo do Partido dos Trabalhadores. Não é abandono. O complexo esportivo que vai ser entregue já nesse mês, uma obra também do governo do Estado, né, também não significa que seja abandono. Né, mas eu podia aqui dizer muito mais, eu podia falar do Parque São Bernardo, que foi citado aqui, e de tantas outras obras que é colocado como governo Joaquim Neto, mas esquecem de dizer que o governo Joaquim Neto, em grande parte também, além do dinheiro que foi fruto de empréstimo, né, vamos pagar juros, mas foi fruto de empréstimo, também tem emendas parlamentares e tem também obras do governo do Estado. Aquela obra de quase 10 milhões de reais da Praça Kennedy, que vai duplicar a Praça Kennedy, é uma obra do governo do Estado. Então, isso não é abandono. Eu vou citar aqui algumas, vou citar 13. UPA do Urupiara, é uma obra do governo do Estado. Policlínica Regional, a DEAN, a Cavada, Gogode falou da Cavada, do Jambreiro, da Rua do Catu, do Barreiro, da Praça Kennedy, né? Os leitos de UTI, o complexo pós-esportivo, o Novo Hemoba, a Escola Militar. A Escola Militar também tem uma reforma de quadra pós-esportiva, de campo de areia, né, de banheiros. Né, então, é uma coisa muito, muito legal. O CETEP também está em reforma. A Escola São Francisco também está em reforma, vai receber quadra e tudo isso. Eu falei... Para concluir, vereador. Eu falei 13. Mas como estamos em 2022, não é, e o nosso presidente Lula vai vencer em 22, eu vou chegar aqui a 22. Vou parar em 22. Não é? A Rua São José, uma obra liberada pelo governo do Estado. Não é? A Lagoinhas Linha Verde, mais de 29 milhões, apenas aquele trecho de Itanagra até a Linha Verde. Imagine, obra do governo do Estado. A Lagoinhas Araçás, já foi assinada a ordem de serviço para ampliar a estrada de Araçás. Aqui, o Bananal, aqui, na Baixa da Candeia, que também já foi liberado, já está em fase de topografia. A estrada Centro-Mangalô-Boa União, que é obra também do governo do Estado. Cruzeiro dos Montes, que é obra do governo do Estado. Tantas outras. 22. Eu acho que o tempo é curto, tem ainda 18 segundos, 17 segundos. Mas na próxima eu trarei aqui toda a lista do governo que mais fez por Alagoinhas, que foi o governo Wagner e o governo Rui Costa. O governo do Partido dos Trabalhadores, junto com todos os seus aliados. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Essas obras não podem ser 21 ou 23, não.